sábado, após 8 horas de depoimento na Polícia Federal, o ex-ministro Sérgio Moro reafirma as acusações contra Bolsonaro. Supera 363 mil casos de coronavírus e 22,6 mil óbitos. O movimento antirracista nos Estados Unidos recebeu apoio externo, sendo considerado pela ONU e também pela União Apesar de Europeia. trazer avanços, projetos de leis sobre fake news preocupam entidades. Especialistas elogiam a proposta pelo Senado. Olá, seja bem-vindo à retrospectiva 2020 do jornal O Direito Pensa. 2020 foi sem dúvida um ano muito especial, não só para a humanidade, mas também para o mundo. Pensando nisso, a equipe do Direito Pensa traz a você a retrospectiva 2020 com os principais fatos que aconteceram durante esse ano. O ano de 2020 já começa com uma promessa de talvez uma possível terceira guerra mundial. Foi o que aconteceu entre o Irã e os Estados Unidos. Um ataque dos Estados Unidos resultou na morte do general iraniano Qasem Soleimani. O acontecimento foi visto por muitos como um possível risco de escalada para algo ainda maior. O ex-chanceler brasileiro Celso Amorim chegou a apontar o ataque como o fato mais grave desde a crise dos mísseis, momento da Guerra Fria onde os Estados Unidos e União Soviética estiveram mais próximo de um conflito direto. No Twitter, hashtags apontando para uma terceira guerra mundial se proliferaram, além, é lógico, dos memes. No dia 7, em retaliação, o Irã atacou 2 bases dos Estados Unidos no Iraque. No dia 8, no entanto, a queda de um avião ucraniano perto do Teherã, capital iraniana, vitimou 176 pessoas e acabou por desviar o foco das atenções, principalmente quando o governo iraniano admitiu tê-lo derrubado por acidente. Austrália em chamas. Logo no início do ano, a Austrália se viu em chamas, algo que vinha ocorrendo desde setembro de 2019, sobretudo na região leste do país, onde a situação mais grave era no estado de Nova Gales do Sul. Ao todo foram consumidos aproximadamente cerca de 115 mil quilômetros quadrados de matas e florestas, ocasionando 30 vítimas fatais e despejando milhares de famílias de suas casas. O discurso de Avin e Regina Duarte. O então secretário da Cultura, Roberto Avin, gravou um vídeo no qual fazia um discurso muito semelhante ao do braço direito de Hitler, o ministro da propaganda Joseph Goebbels, de 1933. Além do discurso, ao fundo do vídeo podia-se ouvir a ópera favorita de Adolf Hitler. Para o lugar de Avin, Bolsonaro chamou a atriz Regina Duarte, conhecida por ser uma das suas maiores apoiadoras entre as celebridades. A aproximação ao discurso nazista levou à demissão de Avin e a pedidos para que seja responsabilizado criminalmente. Um novo vírus preocupa o mundo. No dia 30 de janeiro, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou o coronavírus como um problema internacional. Na China, ações para o isolamento da cidade de origem do vírus foram tomadas, desde a proibição de voos a orientações para que as pessoas não saiam de casa. Neste mês, estimou-se que o vírus já teria matado 213 pessoas. Já o Brasil apresentava 9 casos suspeitos, identificados pelo SUS. Começou a valer em janeiro o prazo para que os departamentos de trânsito, DETRANS, de todo o país concluíssem os procedimentos necessários para implantar a nova placa do Mercosul. No dia 26 aconteceu o Grammy 2020, uma cerimônia da Academia de Gravação dos Estados Unidos que premia anualmente profissionais de destaque na indústria da música. O grande destaque dessa edição foi a cantora Billie Eilish, que aos 18 anos ganhou 5 das 6 categorias em que foi indicada. A cantora se tornou também a primeira mulher a levar os 4 prêmios principais, em uma mesma edição. Ainda no dia 26, o mundo lamenta a morte de Kobe Bryant. O ex-jogador norte-americano de basquete morreu aos 41 anos, após o helicóptero em que ele viajava cair na cidade de Calabasas, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Uma das filhas do ex-jogador, Gianna, de 13 anos, também estava no helicóptero e morreu no acidente. No
No dia 1 de fevereiro, deu-se início à greve dos petroleiros. A greve dos petroleiros do Brasil durou 20 dias até a construção de um acordo entre os grevistas e a Petrobras. Durante esse período, mais de 20 mil petroleiros em 13 estados e mais de 118 unidades da Petrobras ficaram paralisados. No dia 18 de fevereiro, a Polícia Militar do Ceará iniciou uma espécie de motim. Durante esse período, pessoas encapuzadas ocuparam batalhões, esvaziaram pneus de viaturas, determinaram o fechamento do comércio, entre outros, agravando a situação da segurança pública no estado. A paralisação teve início em meio a negociações por um reajuste de salário para a categoria. Outro ponto polêmico nesse tema foi quando no dia 19 de fevereiro o senador Cid Gomes, PDT, foi baleado ao avançar com uma retroescavadeira contra as grades que protegiam os PMs grevistas em um quartel. No dia 20, as Forças Armadas foram enviadas ao Ceará para tentar acalmar a situação. Outro acontecimento que dividiu o país no mês de fevereiro foi o encontro do ex-presidente Lula com o Papa Francisco no Vaticano no dia 13. Lula afirmou no Twitter que encontrou o Papa para conversar sobre o mundo mais justo e fraterno. Além da questão social, a questão ambiental também foi tratada na conversa com o Papa. Conforme relatado pelo Notícias UOL, Lula disse que há uma má vontade, apesar dos discursos, dos governantes preocupados com a questão ambiental. Enquanto a gasolina for barata e enquanto o petróleo for barato, não há interesse em mudar a matriz energética na maioria dos países. O Oscar de 2020 aconteceu no dia 9 de fevereiro e surpreendeu a muitos. O filme sul-coreano Parasita foi o grande vencedor, sendo o primeiro filme longa-metragem na história a ganhar nas categorias de melhor filme estrangeiro e melhor filme. O representante brasileiro no Oscar, o documentário Democracia em Vertigem, acabou não levando a estatueta de melhor documentário, que ficou com o filme Indústria Americana. Março se inicia com a divulgação do Produto Interno Bruto, o PIB, em relação ao de 2019. O PIB representa a soma de todos os bens e serviços produzidos por um país em um determinado período de tempo e é um dos principais indicadores de crescimento econômico. E o que os números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, indicam é que em 2019 o PIB brasileiro cresceu 1,1%. Em 2017 e 2018 o crescimento foi de 1,3% ao ano. Por outro lado, é bem abaixo dos números esperados no final de 2018 pelo Boletim Focus, do Banco Central, que alcançavam a casa dos 2,5%. Ronaldinho preso no Paraguai. No dia 6 de março é preso no Paraguai o campeão do mundo em 2002 e um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos. Ronaldinho Gaúcho e seu irmão, Roberto Assis, são presos. Os dois foram acusados de usar documentos falsos em solo paraguaio. No dia 11 de março, a Organização Mundial da Saúde decretou que o coronavírus atingiu o status de pandemia, uma doença que se propagava simultaneamente em diversas regiões do globo terrestre. Todos os países do mundo, naquela época, já apresentaram ao menos um caso e, no total, a doença já superava 1 milhão de infectados. No dia 15 de março, cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Brasília, Belém e entre outras, registraram atos de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Um dos principais intuitos das manifestações era o de fortalecer a imagem do presidente frente ao parlamento. A grande polêmica em torno delas, contudo, se deu por conta de terem acontecido em meio a uma pandemia viral, no qual diversos especialistas e a própria Organização Mundial da Saúde recomendou evitar aglomerações e contato físico entre as pessoas, para desacelerar a propagação do Covid-19. O próprio presidente, contudo, rompeu seu isolamento e cumprimentou manifestantes. Quarentena nacional e discurso polêmico de Bolsonaro. Em meio à pandemia do coronavírus, o Brasil fechou suas fronteiras terrestres com todos os vizinhos e no dia 27 fechou fronteiras aéreas para estrangeiros de todas as nacionalidades. Essas medidas sem precedente histórico vêm sendo adotadas no mundo inteiro e fazem parte da estratégia para evitar a propagação ainda maior do Covid-19. Mas não é só externamente que o país se fechou. Internamente foram adotadas uma série de medidas para incentivar o isolamento social, como interrupção de comércio e transportes públicos, que colocaram em conflito o presidente Jair Bolsonaro e governadores, como por exemplo João Dória e Wilson Witzel, do Rio de Janeiro.
Eu vou trocar meu celular num Nokia tijolão que só manda... As lives na internet. Desde a segunda quinzena de março se multiplicaram as lives de artistas como o intuito de incentivar as pessoas a permanecerem em casa sem abrir mão de ouvir e interagir com seus artistas favoritos. A live da dupla Jorge e Mateus, por exemplo, conseguiu reunir cerca de 3 milhões de pessoas. A renda básica emergencial. O mês começou com o auxílio emergencial de R$ 600, debatido durante o mês anterior, sendo publicado no Diário Oficial no dia 2. Inicialmente estimado em 98 bilhões para atender 54 milhões de brasileiros, diminuindo os impactos da pandemia e das paralisações de atividades nos grupos mais vulneráveis. De acordo com a Caixa Econômica Federal, cerca de 50 milhões de pessoas receberam a primeira parcela do auxílio em abril. Contudo, mais de um mês depois, cerca de 17 milhões de pessoas ainda aguardavam pela análise de seus dados para saber se irão ou não receber o benefício. O aplicativo desenvolvido para lidar com a questão apresentou alguns problemas técnicos, que variaram desde a não aproveitamento de dados fornecidos pelo usuário entre 7 e 10 de abril até apontar a ocupação de um capixaba como presidente da República. No dia 2 de abril, os casos de coronavírus atingiram a marca de 1 milhão de infectados, número esse que em maio já teria passado dos 4 milhões. Mais de 100 projetos para a produção de vacinas foram então desenvolvidos pelo mundo. Enquanto elas não saíam, estavam sendo feitos vários estudos sobre possíveis medicamentos para auxiliar no combate ao vírus. Em relação à hidroxicloroquina, pivô de polarização política no Brasil, de acordo com um estudo realizado com mais de 1.300 pessoas na Universidade de Colômbia, Estados Unidos, o medicamento não é eficaz no combate à doença. Ou seja, não houve diferença nas respostas entre pacientes que tomaram e que não tomaram o medicamento. Discurso da Rainha Elizabeth II. Na Inglaterra, abril foi marcado por um raro acontecimento, um discurso da Rainha Elizabeth II, de 93 anos, no dia 5. Em mais de 68 anos, esse foi apenas o 5º pronunciamento em escala nacional realizado pela rainha. O intuito foi o de tranquilizar e confortar os súditos. Abril foi um mês marcado por 2 demissões de ministros no governo Bolsonaro. No dia 16 de abril, o até então ministro da Saúde do governo, Henrique Mandetta, foi demitido de seu cargo. Alguns fatores ficaram marcados como pontos de atrito entre o presidente e o ex-ministro. O primeiro deles foi a questão do isolamento social. Enquanto o presidente manifestou críticas a essa prática, por conta de seu prejuízo econômico, Mandetta defendia abertamente, seguindo as recomendações da OMS. O mesmo aconteceu no caso do uso da cloroquina. Enquanto o presidente chegou a fazer um vídeo defendendo o aumento da produção, o ministro não a recomendava por conta de não haver comprovações científicas sobre a eficiência do medicamento naquele momento. A saída de Moro do governo. No dia 24, o então ministro da Justiça, o ex-juiz Sérgio Moro, surpreendeu muita gente ao anunciar sua saída do governo. Em um pronunciamento de 40 minutos, Moro acusou o presidente de tentar interferir na política federal. Um dos principais pontos de atrito foi a troca de comando da Polícia Federal, desejada por Bolsonaro, mas não apoiada por Moro. No mesmo dia à tarde, o presidente Bolsonaro fez um pronunciamento público, no qual abordou a demissão de Moro, além de diversos outros pontos. No dia 2 de maio, Moro deu um longo depoimento à Polícia Federal sobre o caso. Kim Jong-un mais vivo do que nunca. Durante o mês de abril, surgiram diversos rumores pelo mundo sobre uma possível morte ou estado grave de saúde do ditador norte-coreano Kim Jong-un. Isso porque Kim não participou de uma importante celebração anual no dia 15, que relembrava o nascimento de seu avô, Kim II Sang, antecessor e importante nome da dinastia Kim. A partir daí, informações de que Kim Jong-un teria morrido por conta de uma cirurgia no coração ou estava em estado vegetativo por consequência dela foram apontados em diversos jornais pelo mundo e esse chegou a ser um dos tópicos mais comentados no Twitter. No dia 30 de abril, contudo, a mídia norte-coreana divulgou imagens de Kim inaugurando uma fábrica em Pyongyang, capital do país, afastando rumores sobre sua morte. Por
determinação do ministro do STF, Celso de Mello, no dia 2 de maio, o ex-juiz da Operação Lava Jato e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, prestou depoimento à Polícia Federal. O depoimento teve duração de 9 horas e teve como seu principal foco as acusações de interferência na Polícia Federal por parte do presidente da República. No dia 11 de maio, o ex-diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, cuja troca foi um dos pontos que motivou a saída de Moro, também prestou depoimento. Nova troca no Ministério da Saúde. Mais um ministro da Saúde deixou o cargo em meio à pandemia do Covid-19. Depois da saída de Luiz Henrique Mandetta, em 16 de abril, foi a vez de seu substituto, Nelson Tech, deixou o cargo em 15 de maio, menos de um mês após assumir em 17 de abril. Os principais pontos de discordância entre Tech e o presidente, que motivaram sua saída, foram em relação ao uso da cloroquina para o tratamento do Covid-19, a ampliação das atividades definidas como essenciais e a flexibilização do isolamento social. No dia 22 de maio, o ministro do STF, Celso de Mello, tornou público o vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, que havia sido apontado por Sérgio Moro como uma prova da interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal, e faz parte do inquérito que investiga o caso. Para apoiadores do presidente, o vídeo teve efeito de reforçar esse apoio, conforme apontado pelo BBC, em conversa com pesquisadores que acompanham manifestações em grupos políticos do WhatsApp. De acordo com os pesquisadores, o principal efeito do vídeo nos grupos bolsonaristas foi de orgulho. Já para os críticos do governo, foram destacados pontos para acentuação dessa crítica, como a defesa do armamento da população por parte do governo, a manifestação da vontade de trocas da gente da segurança nossa no Rio para proteger família e amigos, as falas do ministro da Educação, Abraham Weintraub, contra o Congresso e o STF, da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, sobre pedir a prisão dos governadores e prefeitos, e do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sobre aproveitar o momento da pandemia para ir passando a boiada e ir mudando todo o regramento do IPAM, da Agricultura, do Meio Ambiente. George Floyd e os protestos anti-racismo. No dia 25 de maio, George Floyd, um homem negro de 46 anos, foi morto, asfixiado por um policial, que já o tinha rendido e manteve o joelho sobre o pescoço de George por 9 minutos, mesmo após protestos de George, afirmando que não conseguia respirar. George havia sido acusado de utilizar uma nota falsa de $20 e que levou a polícia a ser chamada. A morte aconteceu no condado de Hennepin, Minnesota, nos Estados Unidos, mas foi gravada e o vídeo viralizou o mundo, sendo o pivô de uma série de protestos dentro e fora dos Estados Unidos que pedem pela devida punição dos responsáveis e pelo respeito à vida negra. #Black Lives Matter. Os movimentos têm levantado debates sobre as desigualdades raciais ainda existentes pelo mundo. No Brasil, além de Floyd, foram lembrados nomes de vários negros vítimas de violência policial, como o menino João Pedro, de 14 anos, morto em uma operação policial no Rio de Janeiro. No dia 30 de maio, a SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk, se tornou a primeira empresa privada da história a lançar um foguete tripulado ao espaço. A operação foi realizada em parceria com a NASA e o destino foi a Estação Espacial Internacional. O mundo já conta com mais de 7 milhões de casos de coronavírus. O Brasil é o segundo país com mais casos, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro país com mais mortes no mundo, 37.134, tendo ultrapassado a França no dia 30 de maio e a Itália já no dia 4 de junho. Enquanto isso, segue a busca global por uma vacina, coordenada pela Organização Mundial da Saúde, com o apoio de 44 países. No dia 10 de junho, a atriz Regina Duarte foi oficialmente exonerada de seu cargo de secretária da Cultura. A saída de Regina já havia sido anunciada no dia 20 de maio. Para seu lugar, foi anunciado no dia 23 o também ator Mário Frias. Frias é o 5º secretário da Cultura do governo Bolsonaro. No dia 18 de junho, o então ministro da Educação Abraham Weintraub anunciou sua saída do governo em vídeo ao lado do presidente Jair Bolsonaro. A decisão aconteceu em meio ao inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal STF, que investiga a divulgação em massa de notícias falsas, prejudiciais à democracia, na qual Weintraub é investigado.
A relação de Weintraub com o STF já vinha desgastado desde a divulgação do vídeo da reunião ministerial em maio, na qual Weintraub afirmou que colocava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. A permanência no cargo se tornou ainda mais difícil com a participação de Weintraub sem máscara em uma manifestação de apoio ao governo, um dia após terem sido lançados fogos de artifício contra o prédio do STF, também por grupos de apoiadores. Outro acontecimento também marcou o dia 18 de junho, a prisão do policial militar aposentado e ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, em Atibaia. Queiroz estava em uma propriedade que pertence a Frederic Wassef, até então advogado da família Bolsonaro. Queiroz vinha sendo investigado desde 2018, quando o COAF apontou movimentações financeiras suspeitas feitas por ele, que levaram à abertura de uma investigação sobre um possível esquema de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, enquanto Flávio era deputado estadual. Por 10 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal optou por manter no dia 18 o inquérito 4871, inquérito das fake news, que investiga ameaças a membros do STF e disseminação de notícias falsas. A investigação existe desde 2019, quando foi assinada pelo presidente do STF, Dias Toffoli, com a escolha do ministro Alexandre de Moraes como relator. Dessa forma, o inquérito teve início no STF e não no Ministério Público Federal, como normalmente acontece. O inquérito em si é polêmico. Por um lado, existem aqueles que defendem sua necessidade e importância de o STF agir no combate a fake news, como guardião da Constituição, e por outro, existem os que colocam em dúvida a imparcialidade do julgamento por parte do STF, quando ele é vítima das fake news que investiga, assim como a acusação. A volta do futebol. O mês também foi marcado pelo retorno de alguns dos principais campeonatos de futebol do mundo. No entanto, a atmosfera é diferente. Em meio à pandemia, os jogos ocorrem com portas fechadas, sem torcida, e as equipes precisam se adaptar aos novos protocolos de segurança para os atletas, como a realização de testes frequentes e mudanças nos centros de treinamento e vestiários. Adiamento das eleições municipais. Em meio à pandemia do novo coronavírus, o Congresso Nacional oficializou no dia 2 de julho o adiamento das eleições municipais de 2020 para os dias 15 e 29 de novembro. Antes estavam previstas para 4 e 25 de outubro. A decisão partiu do diálogo e consensos entre uma série de profissionais da ciência, direito eleitoral e Congresso Nacional, e contou com o apoio dos presidentes do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Luiz Roberto Barroso, e do Congresso Nacional, David Alcolumbre. Greve dos entregadores. O mês também foi marcado por greves de entregadores de aplicativos, como iFood e Uber Eats, entre outros, sendo os maiores nos dias 1º e 25. Vale lembrar que o direito à greve está previsto no artigo 9º da Constituição de 1988, como um instrumento de defesa dos interesses dos trabalhadores. E o que reivindicam os entregadores? Conforme apontado pela BBC, alguns dos pontos principais são maior transparência sobre as formas de pagamento adotadas pelas plataformas, aumento dos valores mínimos para as entregas, mais segurança e fim do sistema de pontuação, bloqueios e exclusões indevidas. Presidente com Covid. Outro ponto importante ao longo desse mês foi a notícia de que o atual presidente brasileiro Jair Bolsonaro testou positivo para o Covid-19. O exame foi divulgado no dia 7 de julho. No dia 25, por sua vez, foi divulgado um novo exame com resultado negativo, apontando para a recuperação do presidente. Durante esse período, Bolsonaro alega ter ingerido a hidroxicloroquina, medicamento defendido por ele e seus apoiadores, ao qual ele atribuiu a rápida recuperação. Aprovação do Fundeb na Câmara. A Câmara dos Deputados aprovou no dia 21 de julho, em 2 turnos, a PEC 15/15, que torna permanente o Fundo de Desenvolvimento e Valorização dos Profissionais de Educação, Fundeb. A votação contou com ampla maioria, com 492 votos favoráveis, 6 abstenções e apenas 1 voto contrário. No primeiro turno, o placar havia sido de 499 a 7. Vale lembrar que toda PEC precisa ser aprovada em 2 turnos, com aprovação de ao menos 3/5 dos parlamentares. Retirada de tropas dos Estados Unidos da Alemanha. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, há a presença de tropas dos Estados Unidos na Alemanha, com a justificativa de garantir a segurança da região. Isso se intensificou ainda mais durante o período de Guerra Fria, em meio às tensões com a União Soviética, e se manteve mesmo após a dissolução da URSS.
Hoje, a Alemanha cedia alguns dos principais centros de treinamento dos Estados Unidos em solo europeu. Em meio a isso, o Pentágono anunciou, no dia 29/7, um plano para a retirada de 12.000 dos 36.000 soldados americanos no país. Cerca de 6,4 mil retornarão aos Estados Unidos e os demais serão redistribuídos pela Europa. A intenção já havia sido manifestada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nos últimos meses, sobre a justificativa de baixos gastos em defesa por parte da Alemanha. Enquanto a meta da OTAN é de que os países membros gastem ao menos 2% de seu PIB em defesa, a Alemanha gasta cerca de 1,4%. No dia 4 de agosto, ocorreu uma grande explosão em Beirute, capital do Líbano. O impacto foi sentido a quilômetros de distância, deixando um rastro de centenas de mortes e milhares de feridos. As imagens da explosão impressionaram e correram o mundo e chamaram a atenção para outros aspectos da economia e da política do país. Incêndios no Pantanal. Durante o mês de agosto, o Pantanal, bioma presente no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, que segundo a Unesco é a terceira maior reserva da biosfera do mundo, teve o segundo maior número de focos de calor detectados em um mês, desde o início das medições, por parte do INPE, em 1998. Foram 5.935 focos de calor detectados ao longo do mês, de acordo com o G1. Esse número é 3,5 vezes maior que no mesmo mês do ano passado. Já a Amazônia, conforme apontado pelo G1, teve queda de 5,2% nos focos de incêndio se comparado ao mesmo mês de 2019, mas ainda possui 29.307 registros de queimadas. O Adeus, de Chadwick Boseman. Aos 43 anos, o protagonista do filme do super-herói Pantera Negra, um dos filmes mais simbólicos em termos de representatividade negra nos cinemas, faleceu, vítima de um câncer de cólon. Ao longo da carreira no cinema, Chadwick participou de 15 filmes, sendo o mais recente deles Destacamento Blood. O ator recebeu homenagens por todo o mundo, no esporte, entre celebridades e entre fãs. No Twitter, a mensagem que anunciou sua morte em forma de homenagem foi a mais curtida da história da plataforma, recebendo mais de 7 milhões de likes. O tombo histórico no PIB. Conforme divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no dia 1 de setembro de 2020, o Brasil teve uma queda recorde do seu PIB no segundo trimestre de 2020. O PIB caiu 9,7% em relação aos 3 primeiros meses do ano e atingiu o mesmo patamar de 2009. Até então, a maior queda já registrada havia sido no último trimestre de 2008, quando o PIB caiu 3,8%. Se comparado ao segundo semestre de 2019, a queda é ainda maior, chegando a 11,4%. A nota de R$200. Por acaso você se lembra de deparar-se com alguns memes envolvendo a nota de R$200, posta em circulação no dia 2 de setembro? Eles foram bem comuns e muita gente sugeriu animais para estampar a nota. Até o doguinho caramelo, ilustrado aqui, chegou a ser sugerido. A nota de 200 foi a primeira da família do real a ser lançada desde 2002, quando foi lançada a nota de R$20. A justificativa do Banco Central foi a de diminuir a circulação do dinheiro vivo, economizando com a impressão, assim como a de auxiliar no pagamento do auxílio emergencial, estimado em 160 bilhões, que muita gente preferiu sacar nos bancos. Alguns argumentos contrários à nota, por sua vez, são os de que ela dificultará o troco e poderá facilitar a lavagem de dinheiro, já que será possível acumular um maior valor com menos notas. No dia 10 de setembro, aos 67 anos, o carioca Luiz Fux tomou posse como presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, e do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. A ministra Rosa Weber, por sua vez, tomou posse como vice-presidente nas duas casas. A eleição para a presidência do STF é feita entre os 11 ministros, de 2 em 2 anos. Aquele que conseguir ao menos 6 votos é eleito para o cargo de presidente, e o segundo colocado fica como cargo de vice.
Contudo, por tradição, o STF costuma eleger para presidente o vice-presidente da gestão anterior. No caso, essa tradição se manteve por mais uma vez, com a eleição de Fux, que havia sido vice na última gestão do então presidente Dias Toffoli. Outro acontecimento que não poderíamos deixar de mencionar foi a reunião da Assembleia Geral da ONU, que por conta da pandemia aconteceu pela primeira vez de forma virtual. O Brasil, como sempre, foi o primeiro país a falar, com o discurso de Jair Bolsonaro. Por fim, no dia 30 de setembro aconteceu o primeiro debate entre os dois candidatos à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, atual presidente do Partido Republicano, e Joe Biden, vice-presidente do gestão Obama, do Partido Democrata. O debate foi marcado por várias falas simultâneas e foi um dos mais tensos da história dos Estados Unidos. A BBC comentou os principais tópicos que apareceram no debate: pandemia, Amazônia, família, violência, justiça racial e fraude eleitoral. As queimadas no Pantanal bateram um recorde histórico em setembro, segundo dados divulgados pelo INPE em 1 de outubro. No mês foram registrados 8.106 focos de calor no bioma, o maior número contabilizado desde o início do monitoramento, em 1998. Em setembro, houve um aumento de 180% nos incêndios do Pantanal em relação ao mesmo mês de 2019. No dia 2/10, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou estar com coronavírus. Ele e a primeira-dama Melania contraíram o novo coronavírus. Trump foi transferido para um hospital por precaução. Desde o início, Trump vinha menosprezado a doença. Ele ignorou em diversas ocasiões os alertas das autoridades de saúde e vinha realizando eventos de campanha. Nova encíclica papal. O Papa Francisco criticou o neoliberalismo e o populismo na sua nova encíclica, na qual apresentou uma visão para o mundo pós-coronavírus. O documento pede mais solidariedade para o enfrentamento do problema, como as mudanças climáticas ou a injustiça causada pela desigualdade econômica. Essa é a terceira encíclica do pontificado de Francisco e a primeira divulgada em 5 anos. Espanha volta a declarar estado de emergência. A explosão no número de casos de coronavírus levou o premier da Espanha, Pedro Sánchez, a declarar estado de emergência em território nacional. É a segunda vez que a medida é tomada na pandemia. O governo quer que o estado de emergência dure até o início de maio e estabeleceu toque de recolher entre as 23 horas e 6 horas da manhã. Ataque em Nice. No dia 29/10, 3 pessoas morreram, incluindo uma mulher, degolada, e uma brasileira, num ataque com faca numa igreja na cidade de Nice, no sul da França. O agressor, um tunisiano nascido em 1999, foi ferido a tiros pela polícia e levado a um hospital. 2 foram mortos dentro da Basílica Notre Dame, e uma terceira pessoa, uma baiana de 44 anos, foi gravemente ferida e morreu num café nas imediações. Um forte terremoto atinge a Turquia. Um terremoto de magnitude 6,6 na escala Richter atingiu a cidade de Izmir, na Turquia, na costa do Mar Egeu. O tremor deixou vários mortos e centenas de feridos no município, que é o terceiro maior do país. Imagens mostram carros soterrados pelos escombros e pessoas em pânico. O terremoto foi sentido em cidades próximas e também na metrópole de Istambul, a cerca de 540 quilômetros. Suspense na apuração de votos nos Estados Unidos. A apuração da eleição presidencial americana seguiu sem um vencedor definido por um dia após o pleito. O dia terminou com o democrata Joe Biden com vantagem na quantidade de votos. O presidente Donald Trump, acuado, partiu para a via da judicialização, pedindo que a contagem fosse barrada em 3 estados e pedindo recontagem. Após uma das campanhas eleitorais mais tensas e tumultuadas da última década, o democrata Joe Biden venceu a disputa pelo cargo mais poderoso do mundo. Após 4 dias consecutivos da contagem de votos, ele superou a marca de 270 votos no Colégio Eleitoral dos Estados Unidos, depois de conquistar a vitória na Pensilvânia, segundo projeção da imprensa americana. A Comissão Europeia concluiu as negociações com a alemã BioNTech e a americana Pfizer para garantir à Europa doses da promissora vacina experimental contra o coronavírus, elaborada em conjunto pelos 2 laboratórios. Todos os 27 países terão acesso simultâneo às primeiras entregas, que devem ser distribuídas de acordo com o tamanho da população. Só a Alemanha receberá 100 milhões de doses. Empresa anuncia vacina para Covid-19 com eficácia de 94,5%.
A Companhia Americana de Biotecnologia Moderna anunciou que sua vacina contra a Covid-19, ainda em teste, mostrou ter 94,5% de eficácia, de acordo com os primeiros resultados de um ensaio com mais de 30 mil participantes. O estudo continua e a Moderna reconhece que a taxa de proteção pode ainda mudar à medida que mais infecções por Covid-19 vão sendo detectadas e adicionadas aos cálculos. O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou no Dia da Consciência Negra que não existe racismo no Brasil. A declaração foi dada quando ele comentou a morte de um negro que foi espancado por seguranças no estacionamento de um supermercado Carrefour. No Brasil não existe racismo, isso é uma coisa que querem importar aqui para o Brasil, isso não existe aqui. O ex-jogador argentino Diego Maradona, maior ídolo da história do futebol do país sul-americano, morreu aos 60 anos, após sofrer uma parada cardiorrespiratória em sua casa na cidade de Tigre, ao norte de Buenos Aires. Após um longo histórico de problemas de saúde, ele vinha se recuperando de uma cirurgia na cabeça. A Argentina declarou 3 dias de luto nacional por conta de sua morte. A Rússia começou neste sábado, 5/12, a campanha de vacinação voluntária em grande escala contra o Covid-19, com Moscou sendo a primeira cidade do país a inicializar a imunização. O país é o primeiro do mundo a iniciar a imunização em grande escala contra o coronavírus. A vacina Sputnik V recebeu aval regulatório do governo russo antes mesmo de conclusão de testes. Reino Unido inicia vacinação em massa. O Reino Unido deu início ao maior programa de vacinação de sua história, com a aplicação em massa da imunizante contra o Covid-19, desenvolvido pela Pfizer, em parceria com a Alemanha Biotech. As primeiras doses estão sendo aplicadas em pessoas com mais de 80 anos, funcionários de casas de repouso e profissionais da saúde que atuam na linha de frente. A enfermeira Sandra Lindsay, que atua na UTI do Hospital Long Island Jewish Medical Center, em Nova York, se tornou a primeira cidadã da cidade e uma das primeiras no país a receber a vacina contra o novo coronavírus, desenvolvida pela americana Pfizer e a alemã BioNTech. Espero que isto marque o início do fim de um período muito doloroso em nossa história, disse ela após a injeção. Bom, por hoje é isso. 2020 fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa retrospectiva e um ótimo 2021 para você e para todos. Muito obrigado.